Boas-vindas a mais esta análise, uma produção oficial da Ford College. Bom, depois de passarmos por toda aquela teoria na lição anterior sobre os fundamentos das unidades de computação e os modelos de custos, chegou a hora de vestir nossos jalecos virtuais. Hoje, vamos montar um verdadeiro laboratório de engenharia forense para uma sessão puramente prática e investigativa. Vamos colocar a mão na massa. A nossa agenda de hoje tem 6 passos. Primeiro, o que precisamos medir. Segundo, o nosso laboratório local. Terceiro, construção e simulação. Depois, vamos dissecar os logs e as taxas. Em quinto lugar, isolar o depósito de rente. E por fim, o relatório final. Seção 1. O que precisamos medir? Indo da máquina virtual do Ethereum para a máquina virtual da Solana. Para começar, é preciso mudar a mentalidade. Sair do modelo de gás e ir para as unidades de computação exige ferramentas totalmente novas. A grande filosofia aqui é, medir apenas o consumo teórico simplesmente não é suficiente. Sabe, antes de tentar otimizar qualquer linha de código, a gente precisa de dados reais, observáveis e que possam ser reproduzidos. Basear o trabalho em achismos ou limites teóricos é a receita perfeita para desperdiçar recursos preciosos na rede. E aí que entra a peça central desse quebra-cabeça, a instrução de orçamento de computação. Mas o que é isso, afinal? Basicamente, é uma instrução super específica usada para solicitar unidades de computação extras, ou para anexar uma taxa de prioridade explícita a uma transação. Essa é a engrenagem exata que dita como as taxas de prioridade são pedidas e registradas no sistema. Dominar isso é o primeiríssimo passo para assumir o controle absoluto sobre o custo real das transações. O que nos leva à seção 2, o nosso laboratório local, um ambiente totalmente controlado. Precisamos construir um ambiente seguro e isolado, onde a regra de ouro é claríssima. Garantimos que absolutamente nenhum Lamport real saia ferido ou gasto durante os testes. A configuração é bem direta. Primeiro instalamos o Node.js, depois inicializamos o projeto, adicionamos a biblioteca Web3 da Solana e rodamos o validador de testes local, o Solana Test Validator. Fazer isso localmente é absolutamente vital, porque elimina toda a volatilidade maluca da rede pública, garantindo dados científicos consistentes em todas as execuções. Agora, seção 3, construção e simulação. É o nosso teste de túnel de vento. Com o laboratório pronto, entramos na fase de testes aerodinâmicos, digamos assim. Vamos rodar a transação sob pressão simulada antes de soltá-la no mundo real. E a mágica acontece com a função de simulação de transação. É o seguinte: ao contrário de um envio real na blockchain que consome criptomoedas de forma permanente e altera o estado da rede, a simulação gera os logs de diagnóstico gratuitamente, sem alterar o estado e sem deduzir taxas. É literalmente um raio-x completo do que vai acontecer e totalmente de graça. E como é o fluxo do nosso script na prática? A sequência flui assim. Primeiro, a conexão é estabelecida e as chaves, os key pairs, são gerados. Em seguida, a transação é construída já com aquele orçamento de computação anexado. Por fim, a simulação é acionada via código para colher os dados. Simples, metódico e incrivelmente eficiente. Seção 4. Dissecando logs e taxas. É a hora da nossa análise forense. Agora que os dados foram colhidos, vamos colocar esses logs sob as lentes do microscópio. Mas o que exatamente a gente está procurando no meio de tanto texto? Bom, a gente procura por um padrão bem específico nos logs, indicando quantas unidades foram consumidas dentro do total disponível. Essa é a string de texto oculta lá nas profundezas do runtime. O nosso script vai caçar esse padrão exato, geralmente usando expressões regulares, para extrair o número preciso de unidades de computação que foram efetivamente utilizadas. E a metodologia vai muito além disso. É crucial isolar a taxa de prioridade. A gente precisa identificar a instrução de orçamento de computação, extrair o parâmetro da taxa adicional ou então comparar tudo isso com uma transação de base, uma verdadeira baseline. Isso funciona como uma contabilidade forense minuciosa. A gente separa cuidadosamente o custo operacional padrão, que é a taxa base de execução, daquela gorjetinha extra que foi adicionada para furar a fila da rede. Chegamos à seção 5, isolando o depósito rent. A contabilidade dos Lamports. Isso nos leva à parte mais capciosa de toda a operação: desvincular o chamado depósito de rente das taxas reais da rede. É justamente aí que a grande maioria dos erros de cálculo acontece. Vamos deixar isso absolutamente claro. A taxa de rede é o pagamento pelo suor e trabalho do validador. Já o depósito rente é um valor temporariamente trancado apenas para manter o espaço de armazenamento da conta, analisando saldos antes e depois da transação. Subtraindo um do outro, o custo computacional real é finalmente revelado. Vamos para a seção 6, o relatório final.
juntando as peças. Após dissecar tudo com um bisturi digital, os dados isolados são reunidos para a montagem do laudo técnico definitivo. E o resultado é uma tabela estruturada e supercristalina. Nela, a gente vê que as métricas batem perfeitamente, detalhando as unidades, as taxas, as adições e os depósitos. Isso prova que o detalhamento forense está no ponto certo. As unidades estão limpas, as taxas perfeitamente separadas e há confirmação matemática de que tudo foi contabilizado com extremo sucesso. Mas, no laboratório, nem tudo é perfeito de primeira, não é verdade? E se os logs estiverem vazios ou se as unidades voltarem nulas? Não há motivo para pânico. Na grande maioria das vezes, isso apenas indica que a transação não foi devidamente assinada ou talvez que a verificação inicial obrigatória foi ignorada lá no código. É só um ajuste rápido e rodar de novo. Para resumir toda essa nossa sessão empírica de hoje, a ideia é rodar scripts de simulação para obter baselines, identificar exatamente onde estão os gargalos de computação e se preparar para otimizar. Os dados extraídos hoje são os alicerces. Descobrir essas linhas de base e identificar os gargalos é exatamente a ponte que a gente vai atravessar na próxima lição, onde estratégias reais de otimização serão aplicadas na prática. Ter o poder de medir com essa exatidão toda é o que separa o desenvolvimento comum da verdadeira engenharia de alta performance. E lembrando, esta análise foi uma produção da Ford College. Não deixe de visitar o site ford.college para dominar a Web3 e otimizar os contratos inteligentes como um verdadeiro profissional. Para encerrar, fica a reflexão. Se otimizar custos na blockchain é uma ciência exata, o que será que o código em produção está escondendo lá nos bastidores? Pensem nisso. Até a próxima.